Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao quadro Estudando com o Professor Tigman. Hoje eu vou trazer uma meta-análise muito interessante, abordando o tema economia de movimento e alongamento. Tu sabe que essa treta ela sempre aparece, faz ou não faz alongamento, é importante para corredor ou não é? Até que ponto isso ajuda? Hoje não na perspectiva de lesão, hoje não na perspectiva de performance, mas na economia de movimento. A economia de movimento é um dos critérios fundamentais para um corretor ter um bom desempenho. Tá bom? Quer saber mais? Vem comigo e vamos lá! Olha só, trouxe a minha tela aqui, meta-análise fresquinha 2025. Warnick e colaboradores, né? Importante revista, né? A Sports Medicine Open, onde ele aborda a questão da economia de corrida, como acabei de falar, fundamental para o desempenho em atletas de resistência, seja na corrida, na natação, provas de longa duração. E o alongamento, a gente sabe que é um componente muito comum, né? Estratégia que é utilizada junto com o aquecimento, mas a gente sabe que esse alongamento reduz a rigidez tendínea, muscular e tendínea, e que em alguns casos pode prejudicar a performance. Então, a rigidez do tendão ela é importante porque ela armazena energia e essa energia é transferida para o desempenho. Agora a pergunta é, faça o alongamento, o que acontece? Então, vamos ver se esse estudo consegue determinar se o alongamento aplicado antes da corrida ou de forma regular, e aqui é importante que se entenda, causa efeitos benéficos ou prejudiciais sobre a economia de corrida, tanto de forma aguda, aquele imediato, como a longo prazo de forma crônica, tá bom? Vamos lá então, olha só, antes de eu prosseguir, eu tenho que agradecer, chegamos aos 2.000 inscritos no canal do YouTube, tenho recebido um carinho muito grande pelas pessoas, muito obrigado, saibam que isso me motiva a continuar produzindo material com credibilidade, material de qualidade, tento melhorar cada vez mais, então, brigadão quem está inscrito, e quem não está, sinta-se convidado a dar um clique em inscrever-se, ativa a notificação. Toda quinta sai um estudando, todos domingos sai o papo reto, toda terça sai prática consciência. Vai lá no YouTube que durante a semana tu vai ter dia sim, dia não, trazendo coisa boa para ti, tá bom? O que é economia então? É a quantidade de oxigênio consumida para manter uma determinada velocidade. Então, você consome determinado gasto energético, você consome o oxigênio para fazer a oxidação dos macronutrientes. Então, esta quantidade que você consome numa determinada velocidade é o seu gasto energético. Então, quanto menos eu gastar, mais econômico eu sou. Então, a gente usa o VO2 como forma de mensurar essa intensidade e a gente está falando de intensidades submáximas, né? É aquele ponto onde ele consegue render de forma não máxima em termos absolutos. Quanto menor o consumo de oxigênio, né, para uma mesma velocidade, melhor a economia. Já vai entender isso, eu já vou te explicar que eu fiz um gráfico bem legal. O que influi aqui? Quais são os determinantes? Tanto as questões metabólicas, cardiovasculares, neuromusculares e biomecânicas apresentam uma interferência aqui. Não se tem exatamente o ponto que vale mais, que vale menos, mas se sabe que são vários componentes que determinam a economia de corrida. E certamente, né, um corredor com melhor economia acaba gastando menos energia e, consequentemente, ele consegue manter ritmos mais altos por mais tempo, ou seja, tendo uma performance melhor. Neste gráfico aqui que eu criei, né, a gente vai ter dois corredores, né? Um corredor aqui, o amarelinho e o azul. E observe, né? Você vai aumentando a velocidade aqui no eixo X, e aqui você tem um consumo de oxigênio que vai aumentando no eixo Y. E se nós pegarmos como referência aqui a velocidade de 14 km por hora, observe que esse sujeito aqui, nesta mesma velocidade, ele consome 40 mililitros de oxigênio por quilo por minuto, enquanto que esse sujeito azul aqui, os mesmos 14 km por hora, consome 45. Ou seja, esse sujeito de baixo ele é mais econômico, ele consegue percorrer a 14 km por hora gastando menos energia. É que nem uma analogia que a gente pode fazer a um veículo, né? Um carro 1.0, ele percorre uma distância similar gastando menos energia, ok? Muito bem, como é que foi feito esse estudo? Uma meta-análise seguindo os protocolos padrões, né? Analisando os efeitos de magnitude, foram incluídos vários tipos de alongamento, estático, dinâmico e o PNF, em adultos saudáveis, né? E a qualidade do estudo foi avaliada por uma escala chamada Pedro para avaliar se os estudos estavam adequados ou não. Resultados da amostra e a qualidade. A amostra foram 17 estudos,
totalizando 181 participantes nas respostas agudas e em 2 estudos adaptações crônicas. Veja bem, 2 apenas estudos em respostas crônicas. Fazer alongamento regularmente, como isso impacta na economia de movimento. Apenas 2 estudos. Né? A qualidade do metodológico avaliada foi uma pontuação de 4,9 de 10, ou seja, de forma muito ruim, né? Estudos que não atenderam a alocação aleatória, não houve cegamento dos participantes, terapeutas e avaliadores. Isso compromete os resultados e faz com que a gente tenha um pouco mais de dúvidas sobre a força da evidência aqui, né? Então, por conta disso, a evidência foi rebaixada para muito baixa, devido ao viés e à heterogeneidade dos estudos, certo? Professor, mas e aí? E aí que a gente vai se agarrar nisso, porque é isso que nós temos hoje. 2025 é o que nós temos. Possivelmente no futuro a gente veja que, olha, estudos melhores indicaram que isso não é bem assim. É assim que a ciência avança e evolui. Gente, tem muita coisa para corredor. Trabalho de força para corredor, distribuição da intensidade, como fazer para a gente aumentar a carga, volume sem se machucar. E olha, não posso deixar de te sugerir, hein? Uma baita live com um cara que eu o conheci pelo Instagram. Foi um papo muito legal, meu amigo Andrei Ashkar. Foi uma baita live. Entra no YouTube na aba ao vivo. Você tem todas as minhas lives lá e escolhe essa aqui, porque essa aqui foi especial, se você é corredor e gosta do assunto, tá bom? Gente, em relação aos efeitos agudos, né? Houve uma baixa certeza de evidência que o alongamento agudo não altera a economia de movimento, né? A economia de corrida. Isso foi tanto para análises gerais como indivíduos e em grupos. Por exemplo, alguns grupos que eles dividiram foi de curta duração os alongamentos, menos de 90 segundos, e longas durações, mais de 90. Não houve impacto na economia de corrida. Nenhum tipo, aliás, outro subgrupo foram os tipos de alongamento, nenhum tipo de alongamento mostrou uma evidência significativa. E o tamanho do efeito foi muito pequeno, né? 0,25, além de ele ser pequeno, também não foi significativo. Nos efeitos crônicos, tivemos apenas 2 estudos, como falado anteriormente, estudos mais antigos, né? E que ambos investigaram alongamento estático por 3 a 10 semanas, e nenhum estudo encontrou um efeito significativo, né? Tanto positivo como negativo. Então, efetivamente, fazer alongamento a longo do prazo, o que acontece com a economia do movimento, não sabemos, né? Da mesma forma, né, o efeito crônico foi classificado como muito baixo, né, por várias falhas metodológicas dos estudos, e precisamos mais estudos para entender. Dentre essas limitações, é importante a gente entender, né, que a hipótese era que o alongamento pudesse prejudicar por afetar a rigidez muscular. Só que a rigidez muscular não foi medida. Então, até que ponto saber se foi isso ou não foi, né? Vários estudos, né? Não teve nenhum parâmetro de mensuração dessa rigidez. Programas de alongamento geralmente cobriram toda a extremidade inferior. Isso é interessante, né? Realmente foram feitos exercícios para os membros inferiores dos alongamentos, né? E a duração do alongamento ela foi diferente dos diferentes estudos, o que complica para a gente entender isso um pouco melhor. Então, concluindo, né, o alongamento não afetou significativamente a economia de corrida de forma aguda, não há evidências sobre o efeito na pré-corrida, né, para prevenir ou diminuir a economia. A evidência é muito baixa devido à heterogeneidade e a falhas metodológicas, e há uma falta substancial de estudos crônicos para nos explicar isso, né? Então, principalmente verificando se essa rigidez é impactada ou não. Mas como aplicação prática que a gente pode pensar, né? O alongamento não prejudica a economia de corrida, ele não trouxe benefício, mas também não prejudica. Mas veja bem, de novo, estamos falando de estudos que não foram tão bem desenhados. Ele, quem sabe, possa ser incluído antes da corrida, né, sem comprometer o desempenho, pensando principalmente em alongamentos mais breves, né, para que se possa usar como estratégia junto ao aquecimento. Tanto o estático, o dinâmico e o PNF tiveram comportamentos semelhantes, então acho que é importante entender isso. O alongamento, mesmo não conseguindo mexer na economia de corrida, ele pode ajudar a mobilidade, a prevenção de desconforto e uma preparação neuromuscular, e o foco principal do treinamento deve permanecer nos treinos de força e pliométricos. É lá que a coisa acontece, e a gente já falou sobre isso num vídeo que eu acabei de mostrar para ti. Mas eu quero te dizer mais uma coisa importante aqui. Se você quiser resgatar um outro vídeo meu,
Escuta aqui o que eu falei na conclusão desse vídeo artigo aqui, falando sobre performance e corrida. Olha lá. Resumindo, então, fazer alongamento antes de uma prova de resistência de 1 hora de duração reduz a performance e aumenta o gasto energético, certo? Então, como aplicações práticas, se recomenda o quê? Não fazer alongamento antes de uma corrida. E é isso, tá bom? Gente, olha só. 16 de novembro em Lajeado, 7 de dezembro em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, prescrição de exercício físico para a saúde em academias. O curso saiu online na primeira edição, foi muito bacana, aprimorei, ajeitei minha apresentação. Fica de olho no Instagram, fica de olho no YouTube que eu vou te divulgar, mas a data está marcada. 16 de novembro e 7 de dezembro. Vai trazer, são as únicas edições deste ano para esse curso. Ano que vem tem mais, mas aqui eu quero fechar com chave de ouro o ano, trazendo um baita curso bem organizado para ti. Tá bom? Espero que tenha gostado do material, meu amigo corredor, estamos sempre junto. Meio gripado aqui, deixando as corridas um pouco de lado, estou precisando de uma corrida, mas por enquanto não está dando certo. Tá bom? Fica bem, um abraço e até mais.